Então, vamos dar continuidade aqui. Eu quero fazer a integral numa superfície S de Z ds. A gente sabe que essa superfície é formada por 3 outras, então tem que fazer S1 de Z ds mais a integral em S2 de Z ds mais a integral em S3 de Z ds. Só que a integral em S2, o fundo S2 é um disco, o plano é Z igual a zero. Então, como Z igual a zero, aqui eu vou integrar zero, essa parte aqui vai dar zero. Então, eu preciso só trabalhar com S1 e com S3. Então, vamos analisar aqui a superfície S1. S1 é dada pelo cilindro, x2 mais y2 igual a 1, e a parte, ela é limitada pelo plano, né? A superfície, ela vai parar aqui no plano, não vai ser o cilindro todo. Nós sabemos parametrizar bem o cilindro, para mim não trabalhar com raiz, eu posso falar que x, então, é cosseno θ, y é igual a seno de θ, que nós teríamos x2 mais y2 igual a 1, e coordenadas cilíndricas, o z passa a ser igual a z mesmo. Então, aqui nós vamos ter a parametrização da superfície em θ e z, dada por cosseno θ, seno θ e z. Notem que eu não usei o r, porque ele é fixo igual a 1, e se eu colocar mais um parâmetro aqui, eu não vou ter uma superfície, né? Eu vou ter um sólido. Então, eu só posso ter 2 parâmetros, foi θ e foi z. Então, agora a gente precisa dessa variação. Para x igual a cosseno θ, y igual a seno θ, e termos o círculo todo, né? Nós sabemos que a variação do θ é de 0 a 2π. Agora, eu preciso da variação do z. Notem, esse cilindro sai do z igual a 0 e chega no plano. E o plano é x mais 1. Então, o z varia de z igual a 0 até z igual a x mais 1. Então, até z igual, o nosso x é cosseno de θ, então 1 mais cosseno de θ. Agora, eu ainda preciso fazer o meu produto vetorial, né, para continuar o exercício. Então, nós já temos a variação do θ, a variação do z, a parametrização. Então, agora eu vou derivar r com relação a θ, que vai ser menos seno θ, cosseno θ e 0, e r com relação a z, que vai ser 0, 0 e 1. Vou fazer o produto vetorial, e aí nós vamos ter, né, desconsidera a primeira coordenada, faço cosseno vezes 1 cosseno mais 0, então cosseno θ, tampo a segunda coordenada, menos seno θ mais 0 menos seno θ, mudo o sinal seno θ, tampo a última vai ser 0. O módulo de rθ vetorial rz, então, passa a ser raiz de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então, agora, quem vai ser essa integral? Agora, a gente já consegue montar toda ela, né? Então, a integral... Deixa eu fazer de outra cor aqui. Só para diferenciar. Vamos continuar ela de preto aqui. Então, a integral em S1 de z ds passa a ser... Os meus parâmetros foram θ e z, então a gente sabe que o θ varia de 0 a 2π. O z varia de 0 a 1 mais cosseno θ. Vamos substituir a parametrização. Eu pego o meu z da parametrização, que já é o próprio z. Fica z aqui. E aí, nós temos o módulo de rθ vetorial rz, que é 1. Então, seria z vezes 1. E aí, eu deixo o dz dθ. Notem que agora eu não ponho r dz dθ, nem nada parecido, porque eu já estou usando a minha parametrização em coordenadas cilíndricas. Eu não estou mudando de cartesianas para cilíndricas. Então, é só eu proceder normalmente, ok? E aí, eu vou fazer essa integral, vai ficar, né, z2 sobre 2, vou substituir 1 mais cosseno θ. Não é uma integral difícil de fazer, e o resultado dela é 3π sobre 2. Então, a integral da função z sobre essa parte azul é 3π sobre 2. Agora, nós vamos fazer a parte S3, que é a parte do plano.
Então, eu preciso parametrizar esse plano. E a gente sabe que ele está limitado pelo cilindro. Então, eu vou trabalhar com a parametrização dele em coordenadas cartesianas, que é bem mais tranquilo, e depois fazer a mudança de coordenadas quando eu precisar limitar ele na região circular. Então, quem que vai ser a parametrização desse plano aqui? Então, nós podemos fazer aqui, para esse plano, um R de xy, por exemplo, né? Em que o x é o próprio x, o y é o próprio y e o z passa a ser x mais 1. Então, essa seria a minha parametrização. Quem seria a variação de x e y? Eu vou deixar para depois porque eu vou mudar para coordenadas polares, tá? Aqui eu já vou fazer a derivada de r com relação a x, que é 1, 0 e 1. A derivada de r com relação a y, que é 0, 1 e 0. E aí, Rx vetorial Ry vai ficar, tampa a primeira coordenada 0, menos 1, menos 1. Tampando a segunda coordenada 0, menos 0, 0. Tampando a terceira coordenada 1, menos 0, 1. O módulo de Rx vetorial Ry é raiz de 1 mais 0 mais 1, raiz de 2. Então, ficaria uma integral, ainda sobre uma região que eu vou definir os limites de integração, da minha função z, e aí eu vou fazer aqui o ds depois, né, com essa variação. Quem que é a minha função z? Eu estou chamando o meu z, no caso, eu tenho que integrar z ds. E o z da minha parametrização é x mais 1, né? Então, eu tenho que colocar o z da minha parametrização, que é x mais 1. E agora, vamos ver os limites de integração. Vou continuar com o ds aqui. Bom, quem que limita meu plano? É o cilindro dado por x2 mais y2 igual a 1. Cadê você? Está aqui. Então, a limitação do meu plano ele está restrito ao disco que está aqui embaixo, né? E a variação desse disco, a gente sabe que em coordenadas polares, o θ vai variar de 0 a 2π e o r vai variar de 0 até 1. Então, aqui eu posso fazer integral de 0 a 2π, a integral de 0 até 1. X em coordenadas polares é r cosseno θ, mais 1. E agora sim, eu vou precisar do r dr dθ, porque eu estou saindo de coordenadas cartesianas e passando para coordenadas polares. Isso aqui foi só a minha função, né? Substituída na minha função, a minha parametrização substituída na minha função. Lembrando que eu preciso também, acabou o espaço aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar, multiplicar pelo módulo de, né, do meu produto vetorial. Então, aqui, ó, na hora que eu faço a integral de z ds, eu vou fazer, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Aqui eu tenho que colocar z, aqui eu tenho que colocar o módulo de Rx vetorial Ry, e aqui fica o diferencial de área, né? Que eu não sei ainda como que vai variar minha área. Desculpa aqui o lapso que eu coloquei. Então, no lugar de x mais 1, voltando, eu substituo a minha parametrização. Eu vou substituir as coordenadas cartesianas pelas coordenadas polares, e por isso que apareceu o r, para o diferencial de área, que vai ser dr dθ, mas ainda falta multiplicar também pelo módulo de Rx vetorial Ry, né, que é raiz de 2. Então, aqui ainda tem um raiz de 2. De novo, aqui também não é uma integral difícil de se calcular. Eu vou multiplicar R aqui, integrar com relação a R, depois integrar com relação a θ. E o resultado dela é 3/2 mais raiz de 2, que multiplica π. Então, seria a parte do S3. Quem seria, então, toda a integral que eu estou procurando? Vai ser somar o 3π sobre 2 com o 3/2 mais raiz de 2π, para me ter a integral de z sobre toda essa superfície.